Fala Dev, bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando sobre funções. Eu sei que a gente já viu isso no Portugal, mas agora é muito importante a gente rever até para a gente conseguir utilizar aí nos nossos algoritmos e conseguir desenrolar dentro do Dash. Lembrando que essa é a última aula desse módulo e a gente vai estar conseguindo utilizar todo esse conhecimento que a gente aprendeu até agora, junto com funções e junto com as outras coisas, para fazermos o desafio final, beleza? Então vamos lá, vamos para essa aula. Certo, gente, nós precisamos revelar o conceito de rotina. Eu sei que vocês já sabem, já estão cansados de saber esse conceito, mas é sempre bom a gente rever antes de partirmos para essa aula. Então, rotinas é o modo como se realiza alguma coisa sempre da mesma forma. Por exemplo, ir ao trabalho ou dirigir um carro. Então, quando você cria uma rotina, você cria um padrão de passos, uma sequência de passos lógicos, como se fosse literalmente um algoritmo, e você fica repetindo aquilo determinadas vezes, você cria uma rotina. E aí, a gente tem esse conceito na nossa vida, por exemplo, quando você vai ao trabalho todos os dias, na mesma hora, no mesmo trajeto, você tem uma rotina para ir ao trabalho. Na programação da mesma forma. Então, tem processos dentro da programação, que é até o próximo conteúdo, que é quando você tem um objetivo ali de estar repetindo aquele conteúdo. Por exemplo, tu precisa que o usuário ele digite tal informação, que ele leia tal coisa, ou que tu precisa que ele crie determinadas situações. Então, você vai criar uma rotina e aí, sempre que você precisar de repetir aquela rotina, de chamar aquela rotina, você vai chamar ela e vai executar. Você não vai precisar reescrever ou, de certa forma, refazer o mesmo código e duplicar. Então, você cria uma função para determinada coisa e aí, quando sempre que você precisar, você chama ela. Por exemplo, ali, você precisa tirar a média entre dois números ou você precisa solicitar dados para um usuário. Você pode criar uma função e sempre que você precisar daquela função, né, sempre que você precisar executar aquilo, é só chamar aquela função e está tudo bem. Você só vai precisar criar ela uma vez e, tipo, se precisar chamar ela 1000 vezes, você vai chamar ela e vai facilitar demais a sua vida. Daí a gente entra no conceito de função, que é o mesmo conceito em qualquer linguagem, qualquer coisa da programação que você for fazer, que é uma rotina, definitivamente uma rotina que vai se repetir, só que ele retorna algo específico. E ali, por exemplo, né, trago novamente a função que calcula a média entre dois valores. Então, você tem o valor 1 e o valor 2. Daí você precisa calcular a média entre esses dois valores. Você chama lá uma função que faz isso, retorna essa média, você executa seu programa e aí ele retorna esse valor e faz tudo aqui, tudo ok. Depois você precisa fazer a média novamente. Chama ela de novo, depois novamente, chama ela de novo, só passando nos parâmetros, coisa que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas o conceito é o mesmo. Você vai fazer ali uma função que vai executar determinada coisa e ao final ele vai retornar determinado valor. Então isso facilita bastante a vida, porque a gente consegue justamente criar abstrações que facilitam o algoritmo e a execução dele, e até mesmo a criação e a beleza, né? O clean code ali do nosso programa. Daí agora a gente vai ir para um exemplo de como que funciona a função dentro do Dart. Eu acho que essa é a parte mais importante. A gente vai ver ali no visual como que isso funciona. Beleza, eu já estou aqui com o visual aberto. Vou criar aqui o void main. Lembrando que o void main é uma função. Vou já explicar o porquê que ele é void, tá? E aí, aqui a gente pode criar uma outra função, por exemplo, a da média, que vai retornar um número double. Então, eu defino o retorno dela, eu defino o nome, abro e fecho parênteses e abro e fecho chaves. Daí ele começa a dar erro porque eu não estou retornando nada. Aí eu posso criar uma variável double aqui, posso chamar ela de match, e aí eu posso calcular a média entre dois números. Por exemplo, 10 mais 20, coloco aqui entre parênteses, e divido para 2. Coloco ponto e vírgula e aí eu posso retornar esse valor. Daí eu já tenho uma função. Só que se eu executar aqui o algoritmo agora, deixa eu puxar para cá, deixa eu chamar o console de depuração. Se eu executar aqui agora, não vai acontecer nada. Por que que não acontece nada? Porque o main ele não está chamando essa função. E aí se eu quero utilizar essa função, eu tenho que ir aqui dentro do main e chamar ele. Eu posso colocar para dar um print dentro dessa função de média. Então, eu quero dar um print na média. Daí ele vai processar tudo que tiver dentro dessa função e, em consequência, ele vai pegar o valor que foi retornado e printar. Então, quando eu executar aqui agora, ele vai trazer a média entre esses dois números, que é exatamente 15. E caso se você precisasse utilizar, por exemplo, em uma variável, quisesse aqui tirar um dobro média, poderia ser igual a função média. Opa, não pode ser do mesmo nome, né? Então, eu vou chamar de média aqui. E aí eu poderia dar um print
nessa variável que recebeu o valor da função, mais 10. E aí funcionaria da mesma forma. Então ele vai pegar o valor que retornado dentro da função, adicionar aqui mais 10 e vai printar. Então nesse caso aqui a média deu 15, adicionou mais 10, vai dar 25 e o print que ele vai dar é 25. Então é assim que funciona a função. Lembrando que a função ela pode fazer qualquer coisa aqui dentro. Então, tipo, quero dar um print aqui e pedir para o usuário digitar tal informação. Então, digite um valor. E aí, tipo, você pode pegar aqui e pedir para o usuário ler. Deixa eu criar aqui importar aqui a biblioteca do stdin, né? Então, import Dart.io. Daí eu peço para o usuário digitar aqui um valor, né? String, valor 1 em texto, né? stdin.readLineSync. Se vier nulo, eu passo aqui como 0 para poder não quebrar. Daí eu transformo isso em double. Então, double valor 1 vai ser igual double.tryPass valor 1 text. E se não conseguir passar, a gente passa um 0 para cá para ficar certinho. Daí a gente pode fazer a mesma coisa para o valor 2. Aí, tipo, valor 2 text, valor 1, valor 2. E aí eu posso passar o valor 2 aqui. Daí a gente vai ter o valor 1 e o valor 2. E aí a gente pode tirar a média entre eles dois. Então, valor 1 mais valor 2 dividido para 2. E aí a gente retorna a média dos valores que o usuário digitar. Então, a gente pede aqui, digite um valor. Opa, digite um valor. E aí digite outro valor. Então, digite outro valor. Daí a gente vai tirar a média entre esses dois valores. A gente vai pedir para o usuário digitar esses dois valores. A gente vai tirar a média, vai retornar. Vai dar a sequência aqui, vai adicionar mais 10 nessa média e vai dar um print. Então agora quando a gente executar, e tem que usar o terminal aqui, né? Então dá um cd functions, que é a pasta que tá. E aí eu ponho para rodar. Então dart run exemplo functions.dart. Quando eu executar aqui, ele vai chamar aqui, ó, a média vai ser igual média função. Aí ele já, quando chama a função, ele chama o que tiver dentro da função. Então digite um valor, por exemplo, 25. Digite outro valor, por exemplo, 50. E aí, a média mais 10 dos dois valores que foi digitado dá 47,5. E aí a gente já tem uma função que tem interação aqui com o usuário e a gente acaba só retornando o valor, o que facilita demais a vida, porque se a gente for olhar aqui só para main, a gente pode fechar aqui do lado essa função, a gente só tem uma função que está fazendo todo o cálculo para a gente e retornando na função principal. E a gente não precisa ficar olhando necessariamente para a função, porque a gente já sabe que essa função faz a média, beleza? Certo, gente? E aí, como é que ficam os procedimentos, né? A gente lembra lá que quando a gente estudou rotinas no Portugal, a gente tinha funções e procedimentos. Só que no Dart a gente chama tudo de função. E aí, a única diferença é que a gente vai definir o retorno da função como void. E void em inglês significa vazio. Então a gente fala assim, o retorno dessa função é vazio, ele não precisa retornar nada. Então, como ele não retorna nada, né? Ele retorna algo vazio, a gente trata como se fosse um procedimento. Então, sempre que a gente precisar executar uma coisa específica sem retorno, coloca lá como void, a gente não passa o tipo vai ser void, e aí a gente executa o que tiver de executar. Bora ver isso na prática, que eu acho que é bem interessante vocês aprenderem isso. Vamos lá. Certo, gente? Voltando aqui no mesmo exemplo que a gente teve, o primeiro exemplo de void que a gente tem é o void main, que ele é uma função, main, a função principal, só que ele não tem retorno algum, ele só é a função principal, e por isso que ele é void. Então esse é o primeiro void que a gente tem. Mas se, por exemplo, a gente quisesse criar aqui uma função, né, um void ali, que ele vai retornar só um título para o nosso programa, a gente pode criar aqui um void, a gente pode chamar de título, e aí dentro desse void, a gente pode colocar aqui uns print. Então, print nos tracinhos, coloca aqui de novo, copia essa linha aqui e cola aqui embaixo, por exemplo. E aí aqui no meio a gente pode dar um print aula de funções. Funções. E aí coloca uns tracinhos. E aí, sempre que a gente precisar desse título, deixa eu até deixar aqui bem equilibradinho para ficar igual. A gente pode só chamar a função. Então, tipo, preciso só que ele mostre alguma coisa para mim. Então, só chama a função aqui e dentro da função ele vai fazer essa determinada situação, ele vai fazer essa determinada execução para a gente. E aí, quando executar aqui, ó,
e a gente chamar a função, o algoritmo, deixa ele executar. Aí, quando a gente chamou, ele chamou a nossa função, o nosso procedimento, que a gente chama de função, com um retorno vazio. Isso daqui é bem interessante porque a gente pode fazer várias coisas com isso dentro do Dart. Já que eu vou mostrar, vamos só completar aqui. Digitou, finalizou aqui o nosso algoritmo, a média entre esses dois números mais 10 dá 14, que a média entre os dois é 4, mais 10 dá 14. Tá certinho. Daí, a gente pode criar algumas variáveis, por exemplo, aqui fora, deixa eu vou criar um inteiro, por exemplo, um string nome, por exemplo, aqui, que a gente começa ela com vazio. Vazio não, vou deixar ela como later, e aí a gente define para começar em algum lugar. A gente cria ela fora da main, tá? E como a gente criou ela fora da main, a gente pode chamar ela em qualquer uma das funções. Então a gente pode botar aqui dentro do título para o usuário digitar o nome dele. Então, tipo, deixa eu pegar aqui o Redline Sync. Então, eu vou chamar aqui uma função que vai pedir para o usuário digitar o nome. Então, aula de funções, digite seu nome, chama o Redline Sync aqui de nome. Daí, se não vier nada, a gente coloca como vazio. E a gente pode botar o nome aqui, né? Não precisa dessa variável do string aqui. Então, a gente pegou a variável que está fora das funções e chamou aqui e pediu para o usuário digitar o nome. E se, por exemplo, aqui a gente precisasse chamar o nome dele nessa variável aqui, a gente pode chamar. Então, eu falo assim, oi, e a gente chama o nome aqui. Por favor, digite um valor. Daí a gente tem a variável nome, e a gente está usando ela tanto nessa função, quanto nessa função. Lembrando que essa daqui é um procedimento, não é uma função sem retorno. Daí a gente está chamando aqui, ó, título, está chamando o cálculo da média e fazendo tudo certinho. Então, quando a gente executar aqui, por exemplo, vamos voltar lá, botar para executar aqui o algoritmo. A gente executa e fala assim, digite seu nome. Meu nome é Will. Oi, Will, por favor, digite um valor. 20. Digite outro valor, 23. E aí, o nosso cálculo deu 31,5. Então, a gente criou uma variável aqui fora. A gente usou uma função para atribuir o nome. E na outra função, a gente chamou ela também para executar. Então, a gente pode criar essas variáveis e ir justamente variando, executando ela e trabalhando com ela em momentos diferentes e em funções diferentes, o que facilita em muito a execução do algoritmo, beleza? Certo, existem dois tipos de funções. A gente tem os síncronos e as assíncronas. E aí tem uma diferença bem grande nisso, eu acho que é muito importante a gente compreender como que cada uma funciona. As funções síncronas, deixa eu passar aqui, elas são funções que trabalham com valores em tempo de execução. Ou seja, você chamou a função, ela executou. Como assim? A gente não tem que calcular média, então quando a gente chama a média, ele já executa automaticamente e aí a gente vai fazendo o processo ali do nosso algoritmo. Então ela funciona dessa maneira: chamou, executou. É uma função normal, assim como a gente trabalhou no Portugal. Só que aí entra na diferença aqui, até antes da gente passar pelo exemplo, a função assíncrona, que é uma função que pode demorar, que tem um tempo de execução. E aí, pensa no seguinte ponto. Você vai pegar algo da internet. A internet pode estar boa, pode estar ruim, você pode estar sem conexão com a internet. Então, pode ser que demore. Então, pode demorar 2, 10, 20 segundos. E como é que eu vou trabalhar com isso? Então, é aí que entra as funções assíncronas. São funções que retornam valores, só que do futuro. Que aí pode demorar um tempo. Eu sei que a gente não vai ver questão de conexão com a internet por agora e tudo, mas é muito importante ter essa definição de função assíncrona na cabeça, porque a gente vai conseguir executar valores que acabam demorando certo tempo e aí determinando a quantidade de segundos, determinada de tempo, e aí você pode esperar ou não esperar esse valor. E aí vai depender da sua execução, a gente vai ver isso na prática para ficar um pouco mais claro para você. Bem, e um exemplo aí de função síncrona é essa função de média, porque a gente chama ela e automaticamente ela já executa e a gente já tem o resultado ali e já acabou. Então, ela é uma função síncrona, porque a gente não precisou esperar, chamou, executou e já era. Então, essa é uma função síncrona. Só que uma função assíncrona, ela funciona da maneira um pouquinho diferente. E aí eu vou criar uma nova função aqui, que vai ser uma função síncrona. Daí a gente pode criar, por exemplo, eu quero retornar aí um valor X, uma string do nome em 2 segundos. Então, eu posso ter uma string aqui, que eu vou querer que ele retorne o nome no futuro, né?
um future name. Daí eu abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves. Daí entra na questão que ela é diferente. A gente não vai criar ela como a gente cria uma outra função. Passa o tipo, depois chama o nome e faz tudo certinho. Não. A gente fala que ela vai ser uma requisição do futuro. Então ela vai ser uma future string, porque ela vai demorar ali para executar, tá? Então ela vai ser uma coisa do futuro. Daí aqui dentro a gente pode adicionar uma duração. E aí a gente chama aqui uma função chamada future.delay, chamamos duration, que é a duração, e aí a gente passa o tempo que a gente quer demorar. Pode ser em horas, microsegundos, milissegundos, minutos, segundos, dias. Nesse caso aqui a gente vai botar 3 segundos, por exemplo. Eu quero que ele demore 3 segundos e depois ele retorna um nome X, retorna o nome de William. Daí ele ainda vai continuar dando erro, porque não é algo do futuro. Daí entra um outro quesito, que é transformar essa função em uma função assíncrona. E para transformar a função em função assíncrona, a gente tem que adicionar aqui um async, que é justamente assíncrona. Então a gente adiciona aqui que essa função, ela é do futuro, é um future name, que ela é async. Então a gente fala assim, uma string do futuro, só que ela é assíncrona. Daí aqui ela vai demorar 3 segundos. E aí, para demorar esses 3 segundos, a gente tem que esperar os 3 segundos. E a gente adiciona um await. Vai falar assim, vai ter 3 segundos de duração, eu quero esperar esses 3 segundos, e depois que eu esperar esses 3 segundos, é que eu vou retornar o William. Então a gente está executando aqui, esperou os 3 segundos, ele retorna o nome correto, e aí a gente consegue pegar o valor e executar no nosso programa. Então a gente fala assim, vai aqui, demorou 3 segundos, retorna o valor. E aí tá tranquilo, eu acho que não tem problema. E quando a gente for executar dentro do programa, aí que tá, a gente vai ter que esperar esse valor também. Então se eu criar aqui uma outra variável, por exemplo, string name, né, aqui, eu posso pegar e falar assim, o name vai ser o future name, vai ser a string que retornar no futuro aqui. Só que aí ele vai dar erro. Porque, tipo, como é do futuro, eu não vou ter esse valor agora, entendeu? E a gente tem que ter aquele conceito que ele vai ter que esperar o valor chegar. E aí, se eu tenho que esperar alguma coisa, não é mais uma função, né? Um void main síncrono. É um void main assíncrono, porque ele não executa em tempo de execução. Ele vai ter que esperar um tempo para acontecer. Daí a gente vai ter que transformar o main em async. E aí, como é uma função do futuro, a gente vai ter que esperar ele retornar o valor. Então, a gente fala assim, o string name vai ser o valor que vai vir no future name, só que eu vou esperar esse valor chegar. E aí, quando esse valor chegar, eu posso colocar aqui e tirar um print, por exemplo. O print name. Daí, quando a gente executar, eu vou até comentar isso daqui, Ctrl+K, Ctrl+C, para a gente exibir o título. Daí, ele vai carregar o future name, ele vai demorar os 3 segundos que a gente adicionou lá, e depois que ele vai dar esse print. Então, deixa eu executar aqui. Daí ele vai pedir o name. Aí diz seu nome, Will. Daí ele vai esperar 3 segundos. 1, 2, 3. E agora ele vai exibir o meu nome. Então, a gente demorou aí 3 segundos para justamente retornar isso daqui. E aí a gente consegue trabalhar com funções assíncronas. Porque são justamente coisas que vão demorar certo tempo para executar. E William, o que demora tempo dentro da programação? Requisição na internet, às vezes tu tem que pegar uma coisa fora do aplicativo, às vezes tu tem que pedir, usuário, faz tal coisa, faz isso daqui, faz aquilo dali. Então tudo demora um tempo e a gente tem que esperar esse tempo acontecer. E se a gente tem que esperar, a gente usa o await, que significa literalmente esperar, dentro de uma função assíncrona. Nesse caso aqui a gente teve que esperar um tempo. Isso daqui é bem interessante para justamente você fazer algumas configurações, executar alguma coisa e até deixar seu algoritmo mais bonito. Beleza, daí a gente pode esperar ou não, que é um conceito bem legal de se trabalhar também, que é quando a gente trabalha com procedimentos, né, com funções vazias, a gente pode esperar essa função ocorrer ou a gente pode não esperar. Por exemplo, eu vou ter aqui uma função do futuro, que o tipo dela vai ser vazio, que é um procedimento, que vai retornar, por exemplo, o nome. Então, tipo, eu quero que ele dê um print no nome do usuário. Então, um print no name. Dá um print do nome do Gabriel. Vamos usar o nome do Gabriel aqui para ficar melhor. Só que aí vai ser uma função do futuro. Eu quero que ele demore alguns segundos. Eu vou copiar aqui,
Quero que ele demore 3 segundos para depois ele fazer o print do nome do Gabriel. E aí, entra num conceito muito importante, que é o seguinte. Quando eu chamar esse name lá no main, tipo, vou chamar aqui o name no main. Opa, tem uma função, tem aqui, né? Deixa eu comentar isso daqui. Vou chamar essa função name. Daí, essa função ela é do futuro. E aí eu posso esperar aqui o name, eu posso esperar ele executar essa função, tipo, dar um print no Gabriel, para depois eu fazer outra coisa. Depois que ele dá um print no Gabriel, é aluno X. Só colocar qualquer coisa aqui para funcionar. Então, executei, deixa eu comentar essa parada do título. Ele vai esperar a função executar, então ele vai esperar executar tudo, vai esperar os 3 segundos, dar o print no nome do Gabriel e depois printar o nome do aluno X. Daí, deixa eu executar aqui para vocês verem. Vamos ver primeiro esse primeiro quesito. A gente está esperando ali a função executar. Então, a gente chegou aqui, executou aqui o exemplo. Ele espera acontecer, espera os 3 segundos, printa o nome do Gabriel e depois printa o nome do aluno X. Isso porque a gente esperou, beleza? Só que se eu não esperar, ele passa direto, chama a função vai executar, vai demorar os segundos dela para executar, só que ele já vai seguir executando o algoritmo. Nesse caso, como eu não estou esperando o name executar, ele executa o name, chama lá a função do name e depois já chama o print do aluno. Só que dentro do name, a gente vai ter justamente aqui que esperar 3 segundos para dar um print no Gabriel. Então aqui vai ser ao contrário. Que ele vai chamar aqui, ó, executou, chamou o aluno X e depois de 3 segundos é que ele chama o nome do Gabriel. Porque a gente não esperou executar a função. A função vai ser executada, mas como a gente não esperou, a gente vai printar primeiro a linha de baixo e depois que a gente vai printar o tempo lá. É como se ele executasse os dois aqui, esses dois parâmetros ao mesmo tempo. Ele chamou isso, esperou lá os 3 segundos e executou. Mas como a gente não esperou aqui, ele não precisa esperar, ele já passa para a próxima linha e executa normal. Certo, e como toda boa função, no Dart também a gente tem parâmetros, assim como a gente viu lá no Portugal, que é justamente passar valores para dentro das funções e aí executar as funções junto com esses parâmetros. E aí a gente pode passar, quero fazer a média entre dois números, só que ao invés de eu ler os números lá dentro da função, eu quero passar esses números para essa função e a função só calculando. E aí a gente tem justamente essa possibilidade de estar passando parâmetros, seja quaisquer que for, dentro do Dash. E a gente tem duas formas de fazer isso, que a gente vai ver lá no código agora, como que isso funciona. Certo, eu criei aqui um novo arquivo porque aquela função estava ficando muito grande, né? Aquele algoritmo estava ficando bem grande. E a gente vai executar aqui para a gente testar essa parada dos parâmetros. Então, criar o void main, depois a gente trabalha com ele. Daí, a gente pode criar aqui uma função que vai retornar um double, que vai ser a média entre dois números. Daí a gente pode passar como parâmetro aqui dentro dos parênteses, assim como a gente fazia lá no Portugal. Eu quero receber um número 1, um value 1 e um value 2. E os dois são double, né? Deixa eu colocar aqui como double também. Daí a média, a gente vai retornar a média entre esses dois valores. A gente toma o valor 1 mais valor 2 dividido para 2. Daí a gente recebeu aqui esses dois parâmetros e retornou dentro da função. Então, quando a gente executar aqui, a gente pode ter um double result, que vai ser igual a média entre dois números. A gente pode passar, por exemplo, 20 e 49. E depois a gente pode dar um print nesse resultado. Daí, quando a gente executar, deixa eu botar aqui que dá para rodar pelo run. Ele deu um print no 34.5, né? Deixa eu executar aqui para ver se foi certo. Exatamente. 34.5, que é a média entre esses dois valores. Se eu botar 50, que é mais fácil, para dar 35, tá certinho, beleza? E a gente está passando esses dois números, que é justamente aqui para ficar bem bonitinho. Mas lembra lá que eu falei que existem duas formas de você passar parâmetro? Você pode passar assim, da maneira convencional, que é o jeito mais simples, mas você também pode estar passando do jeito que é recomendado pelo Dart, para se passar parâmetros em funções. Onde você vai adicionar aqui, deixa eu apagar aqui. Você vem aqui, você vai ter os dois parênteses, só que você vai botar duas chaves. Daí você vai definir aqui, ó, quero o double valor 1, value 1 e o double value 2. Daí você fala aqui que eles vão ser requeridos. Então vai ser um required double valor 1 e um required double valor 2.
E por que que isso daqui é o jeito certo? Porque quando você for chamar aqui a função, deixa eu apagar aqui, você vai chamar a função aqui, você vai dar um espaço, ele vai receber o valor 1 e ele vai receber o valor 2. Daí você vai saber exatamente o que que você está passando para dentro da função para calcular. Então, tipo, eu estou passando para o valor 1, 20, e estou passando para o valor 2, 50. Porque daquela outra maneira, a gente não sabia para qual variável que a gente estava passando. E quando a gente adiciona essas chaves e o required, ele define aqui dentro da função justamente esses parâmetros, o que deixa mais bonito e mais claro o que a gente está fazendo dentro desse código. Então, quando a gente executar aqui, vai dar o mesmo resultado. Só que em compensação, se por exemplo, essa média tivesse aqui fechada, né? Deixa eu fechar aqui. Se eu não tivesse vendo essa média, eu saberia que eu estou calculando aqui a média entre o valor 1 e o valor 2. E isso facilita muito, porque em algumas funções você pode ter até 10 variáveis. Então, tipo, eu quero receber o valor 1, o valor 2, uma string aqui. Então, string tá, ao invés de string, um int. Um int, outro número. Aí, tipo, uma string nome. Um string, né? Não inteiro. Um string nome. E, sei lá, um monte de coisa. Então, sempre que você fizesse isso, você teria que adicionar esse valor aqui. O nome vai ser tal. O número vai ser tal. E aí você pode ir trazendo essas variáveis para cá. E aqui dentro da função vai ficando mais claro e vai ficando mais bonito como que você vai trabalhar. Então isso é muito importante. Então sempre que você for criar uma função, crie desse jeito, porque é o jeito correto, é o jeito recomendado pela Google, é o jeito que os desenvolvedores utilizam para ficar melhor para quem for ler o código, o que facilita muito e ajuda bastante a nossa vida. Em alguns momentos, esses valores também podem ser opcionais. Como assim? William, eu não quero que obrigar o usuário a passar o nome, porque talvez não precise, já que é a média entre dois números, ele pode passar só o valor 1 e o valor 2. Daí, já que você não quer obrigar ele a passar o nome, esse nome ele pode ser nulo, certo? Então você pode colocar a interrogação aqui, definindo que esse nome pode ser nulo. E quando você define essa interrogação aqui, você não precisa mais colocar o required, porque ele não é mais obrigatório. O required é só quando esse número é obrigatório. E caso você não passe ele aqui na média, ele não vai dar nenhum erro. Por exemplo, eu quero que o número também não seja obrigatório. Coloca a interrogaçãozinha, tira o required, e aí, sempre que eu precisar aqui, obrigatoriamente eu tenho que passar o valor 1, o valor 2, senão ele vai dar erro. Mas aí eu posso passar, eu quero passar o nome. Você pode passar o nome, e aí você pode dar um print aqui no nome antes de executar. O que facilita demais a vida, porque em alguns casos, como a função é utilizada em mais de um lugar, você pode ter coisas específicas para alguns lugares. Então, você pode utilizar aqui o null safety, né? Justamente para te permitir, te possibilitar que você faça isso. Certo, pessoal? E aí existe a possibilidade também de trabalharmos com funções em arquivos separados. Então, pensa lá, teu código começou a ficar absurdamente grande, tem 300, 400 linhas, um monte de função. E, pô, chatão, né? Daí você pode criar arquivos separados para as funções. Daí você só importa esse arquivo dentro do arquivo principal. E aí você consegue executar. Vamos lá ver como é que isso funciona? Ok, eu vou usar esse exemplo aqui do que a gente já estava fazendo. Daí, nesse primeiro arquivo, né, que a gente fez, a gente tinha que a questão de calcular a média. A gente pediu um número, a gente pedia outro, daí a gente calculava essa média para ele, fazia tudo certinho. Só que aqui no de parâmetros, a gente já tem uma função que calcula a média. Daí eu vou criar um novo arquivo para ser só a função de média, média.dart. Daí eu vou passar essa função de média para dentro desse arquivo. Então, salvei ela aqui, a gente já tem uma função dentro desse arquivo, que é só a média, beleza? Então, tem um arquivo média.dart, está executando tudo certinho. Daí, deixa eu fechar aqui, eu não vou mais usar essa questão de parâmetros, tá? Vou só comentar aqui para a gente executar, vou deixar esse daqui como exemplo para mandar para vocês depois. Daí, a gente já tem essa função aqui de média. Daí, aqui, eu vou tirar esse number e number, que não precisa. E aí, aqui, olha, a gente calcula a média. Só que eu poderia simplesmente chamar essa função aqui e passar os valores, que ele já faria isso para mim, eu não precisaria fazer o cálculo. Daí aqui, eu posso chamar a função média, né? E aí, eu posso, aqui dentro, importar o arquivo de média. Então, eu vou importar média.dart. Eu importei, tá vendo? Quando eu importei o caminho dele certinho, tá vendo que ele tá abrindo aqui. E aí eu posso chamar essa função aqui dentro. Então, média
Ele tá dando erro porque isso daqui é média, né? Então, tipo, eu vou chamar de um request média para ficar correto. Daí aqui a gente chamou a função de média, olha, e olha aí, ele já automaticamente linka com essa função de média que a gente criou. Então ele já começa a dar um erro aqui, porque ele pega e pede o valor 1, que é o valor 1 aqui, e o valor 2, que é o valor 2 aqui. Daí a gente criou uma função separada aqui nesse outro arquivo, que nos possibilita importar aqui para dentro. Daí a gente pode até, se a gente quiser, a gente já pode até retornar aqui direto. O retorno vai ser a função de média dos dois valores. Daí ele já vai fazer todo o cálculo lá e só retorna o valor. Lembrando que sempre quando a gente apertar Ctrl, tá? E clicar com o mouse, ele vai abrir o endereço certinho aí do arquivo. Então a gente está aqui, a função calculando direitinho. Uma outra ideia legal de você criar um arquivo para função é o arquivo de leitura. Tá vendo que toda vez a gente tem que ficar fazendo essa frescura aqui e tal, e transformar em string? Você pode criar aqui um novo arquivo chamado, por exemplo, redstring.dart. E aí aqui dentro você cria uma função do tipo string que retorna justamente, por exemplo, a leitura de string. Então, vai ser um redstring, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Daí você importa aqui, ó, importa o dash.io para dentro do arquivo, importa dash.io. E daí você vai usar isso daqui para ler string. Para tu ler uma string, você vem aqui, olha, para ler a string é simplesmente chamar stdin, readline sync e chama isso daqui. Então a gente pode fazer aqui, ó, chamar um stdin certinho aqui. Então, criar uma string aqui, string value, vai ser igual stdin.readlineSync. Se retornar nulo, a gente coloca aqui um vazio. Daí a gente pega e pede para retornar o valor. Então, sempre que a gente precisar ler um valor em string, a gente pode pegar e chamar essa função aqui. Então, ao invés de a gente chamar esse readlineSync, esse monte de coisa, a gente pode chamar lá o redString, ele já até aparece aqui, ó, que ele vai importar do arquivo. E ao invés da gente ter que ler todo o valor e tudo, a gente já tem uma função aqui que faz tudo pra gente. Inclusive, além da gente criar o redString, a gente pode criar um read double, né? A gente pode criar aqui um double. E aí a gente vai chamar um read double. Que aí pode ser um leitor de double. E como é que a gente faz? A gente faz que nem a gente fez aqui. Como é que a gente transforma um valor em double? A gente vai ler no readlineSync e depois fazer um try pass. Então, a gente vem aqui, cria uma função, chama aqui de value text, não, chama só de value. Daí a gente transforma em número, então number. A gente passa esse valor aqui, ó, dá um double try pass e depois a gente retorna o número, o number. Daí, toda vez que a gente precisar ler um double, a gente só vai precisar chamar essa função de ler double. Então, tipo, eu preciso ler um valor. Ao invés de eu chamar aqui direto, né? Eu quero ler o valor 1. Então, eu vou criar aqui um double, valor 1. Vai ser igual um add double. E aí, ele já vai fazer a leitura automaticamente para você. E você pode fazer de boa. Então, tipo, eu quero ler outro valor. O valor 2. Ao invés de você digitar esse monte de coisa, você pode pegar aqui e falar assim, double, valor 2, vai ser igual a um read double também. Então, toda vez que você chamar essa função, ela já está fazendo todo o cálculo. Ele está lendo o valor, está transformando em número e retornando o número para ti. E aí vai facilitando, porque o código aqui, ó, era um código, sei lá, de uns 20 linhas, ficou só 10. Porque ele já facilitou. A gente já tem funções que estão melhorando isso para a gente. Inclusive, aqui dentro desse red, a gente pode receber como um parâmetro uma mensagem. Então, eu quero receber aqui uma string como mensagem. Só que eu não quero deixar como obrigatório. Eu quero que se a pessoa quiser passar uma mensagem, ela passa. Se ela não quiser, ela não passa. Então, ela pode ser nula. Daí, aqui eu posso verificar. Ó, se a mensagem é diferente de null, então eu vou dar um print nessa mensagem antes de executar o processo. Daí aqui, olha, na função principal, a gente pode dar um Ctrl espaço. Ele vai receber aparecer esse parâmetro. E aí a gente pode passar isso daqui para cá. Então, a gente precisa, a mensagem vai ser um oi, nome, por favor, digite um valor.
E aqui no valor 2, a gente também pode passar uma mensagem, que a gente já tem uma mensagem ali digitando antes, né? Então, red double, a mensagem vai ser digite outro valor. Daí a gente já tem aqui, olha, como que ficou legal. Deixa eu colocar uma vírgulazinha aqui, colocar uma outra vírgula aqui. Daí, aqui no main, eu vou chamar só essa função de request média. Então, request média. Daí, aqui na main, a gente vai chamar o request média, ele vai chamar um read double, que é essa função, vai passar a mensagem, a gente vai dar o print da mensagem, vai pegar o número, vai retornar o número, e aí ele vai fazer o cálculo. Da mesma forma aqui, aí depois que ele lê o número 1 e lê o número 2, a gente vai pegar a função de média, que a gente criou aqui em média, e aí ele vai fazer o cálculo e retornar para a gente. Daí aqui, como ele retorna um double, a gente pode adicionar numa variável, um double value, vai ser igual ao request média. Daí a gente pode dar um print aqui, print valor, a média é 2 pontos, o value aqui, e aí fica tudo certinho. Então, quando a gente executar, a gente vai ter aqui, deixa eu dar um clear aqui, chama a função, deixa eu subir aqui, e aí ele faz todo o cálculo. Opa, nome has not been... Ah, olha aí, deu um errinho aqui porque o nome ainda não foi inicializado, porque o nome está sendo inicializado aqui no título, né? Então a gente vai ter que chamar o título antes, aqui, tá vendo? Olha, sempre que der um erro, você sempre olha aqui, ó, nome, cadê? Aí, gente, desceu. Deixa eu comentar aqui, pra gente ver o erro que deu lá. Quando a gente executou aqui, a gente está usando o nome aqui, né? Só que aqui, ó, field nome has not been initialized. Então, tipo assim, o campo nome não foi inicializado. A gente está usando o nome, só que essa variável aqui que eu falei que é later, só que a gente não adicionou um valor para ele. Então, ele não foi inicializado ainda. Daí a gente tem que inicializar. E aí aqui no título, ele está pedindo para ler o nome. Inclusive, a gente pode simplesmente, ao invés de desse readline sync, a gente pode dar um red string, que aí já facilita ainda mais nossa vida, né? Daí agora, ó, a gente nem precisa mais ter o Dart.io aqui, porque o Dart.io não está mais dentro desse arquivo. Daí quando a gente executar aqui, ele vai pedir lá para ler o nome, que ele vai executar o título. Então, digite seu nome, William. Aí chamou request média, né? Request média, ele vai dar um read double e aí fala assim, ó, oi, o nome, por favor, digite um valor. Vai digitar o valor, aí digite outro valor que está dentro da mensagem. Daí ele retorna a média, que é 20 mais 10, 30. 30 dividido para 2, 15. Então ele já está fazendo a média entre esses dois valores aqui. Retornando aqui, a gente adiciona nessa variável e dá um print aqui nesse valor. Eu sei que é complexo, mas a ideia é justamente a gente estar criando arquivos aqui, importando aqui dentro, tá vendo? E aí chamando as funções que estão dentro dele. Tem o arquivo redString, a gente tem um redString, tem um reddouble, a gente tem um arquivo de média, tá aqui o arquivo, a função de média. Então a gente pode estar trabalhando em arquivos, porque querendo ou não, a gente deixa aqui o nosso algoritmo, o nosso código principal mais pequeno. E isso facilita demais a nossa vida. Esse foi todo o conteúdo de funções que a gente teve. E aí, função síncrona, assíncrona, parâmetro, a questão de trabalhar com arquivos para organizar mais o código. E aí, é ideal que você esteja treinando todos esses conceitos. Para isso, a gente preparou alguns exercícios. A gente vai deixar aí também um desafio. O desafio tanto da aula passada, tá? De listas e maps, quanto o desafio agora, o desafio final. Eles vão estar englobando todo o conceito que a gente viu ao longo do curso, mas antes disso a gente tem que executar alguns exercícios aqui para fixar, para deixar mais claro. Então, a gente tem esse exercício aqui, que é justamente fazer um programa com uma função que necessite de 3 parâmetros e que forneça a soma desses parâmetros. Ele não precisa nem retornar, é só, recebe os 3 parâmetros, mostra a soma deles e acabou. Bem simples, vamos lá fazer, né? Certo? A gente já está aqui com o exercício 1 aberto, né? Daí eu vou criar uma função que eu vou chamar de sum, que é soma, né? Aí a gente vai receber 3 parâmetros, vou chamar de value 1, 2 e 3. Então a gente vai ter aqui, ó, required double value 1, required double value 2, required double value 3. Daí a gente coloca aqui as chaves, tudo certinho.
a gente já tem os 3 parâmetros. Lembrando que isso daqui é praticamente obrigatório. Sempre que você for criar uma função, sempre passar o required, colocar ali dentro de chaves, para facilitar ali todo o cálculo, tá? Daí a gente tem só que mostrar a soma entre eles. Vamos criar um double, chamado aqui result, que vai ser igual o value 1 mais o value 2 mais o value 3. Daí a gente vai printar o resultado. Então, eu vou chamar aqui o resultado da soma é 2 pontos, result, ponto e vírgula aqui, certinho. Daí, para a gente testar se está funcionando, vou criar aqui um void main. E vamos chamar só essa variável de soma. Então, soma, passa o valor 1, por exemplo, 20, passa o valor 2, 80, e passa o valor 3, 30. Teoricamente aqui, a soma tem que ser 130. A gente chama a função, né, a função vazia, passa os parâmetros, ela executa e printa o resultado. Então, quando a gente executar aqui, dá para executar pelo console de depuração, ainda está com errinho aqui. Ao executar, o resultado da soma é 130. E a gente poderia estar trabalhando com isso daqui em um outro arquivo, poderia estar fazendo outras execuções, mas como o algoritmo só pede para fazer isso, é bem de boa, é bem simples, a ideia mesmo é que você fixe esse conceito, beleza? Nosso próximo exercício é justamente fazer uma função que recebe a idade de uma pessoa em anos e retorna essa idade expressa em dias aproximados. Basicamente, a gente vai receber, tem 10 anos, a gente multiplica por 365, que é a média de dias que tem um ano, né? Tem um que tem 366, mas vamos considerar que todos têm 365, e a gente retorna esses dias aproximados dentro dessa função. Vamos lá fazer? Vamos criar aqui uma função para retornar essa quantidade de dias aproximados, e aí dias são inteiros, não tem como retornar 363 dias, ponto 2. Então a gente vai retornar números inteiros, que vai ser a quantidade de dias, então vai chamar de days. Daí, como parâmetro, a gente vai receber a quantidade de anos que a pessoa tem. Então, a gente vai criar aqui um required int years. Daí, a gente vai fazer o cálculo da quantidade de dias que essa pessoa tem, que é justamente anos vezes 365. E a gente pode simplesmente retornar aqui anos, o parâmetro que a gente recebeu, vezes 365 dias. E aí a gente já tem uma função que calcula, vou chamar ao invés de days, years to days. Então, tipo, anos para dias. E aí a gente recebe a quantidade de anos e retorna a quantidade de dias. Então vamos criar aqui um void main, abre e fecha parênteses. A gente pode criar aqui um double days, que vai ser igual years to days, e aí a gente passa a quantidade de anos. Não, a gente precisa, tem 20 anos. Não é double, né? É int. Então a gente cria aqui um int. E a gente pode colocar um print aqui. Print aproximadamente 10 dias. Então, quando executar aqui, bota para rodar. Então, 20 anos tem aproximadamente 7.300 dias. Então, a gente pode até criar aqui uma variável para os anos, né? Years é igual a 20. Aí a gente passa ela como parâmetro aqui, ó. Years. Daí, chamar aqui o years tem aproximadamente years, anos, tem aproximadamente 10 dias. Então, quando executar agora, então, 20 anos tem aproximadamente 7.300 dias. 25 tem quantos? Tem aproximadamente 9.125 dias. Então, a gente já tem aí nossa funçãozinha que faz essa conversão aí de anos para dias. E é bem tranquilo. Nosso último exercício é justamente fazer uma função que recebe os lados de um retângulo e retorna a área após 3 segundos. Bem tranquilo, vamos lá fazer. Eu acho que vai ser de boa para finalizar essa aula, né? Vamos criar aqui uma função que vai retornar aí a área do retângulo, né? Então, para retornar a área do retângulo, ela é um double, beleza? Então, a gente vai pegar aqui, ó, área retângulo, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves.
Daí, para a gente calcular a área do retângulo, a gente tem que receber os dois lados, né? O lado 1 e o lado 2. Daí eu vou criar aqui um required lado 1, que vai ser double, né? E um required lado 2, que também vai ser double. Colocando errado. Beleza. Daí, a gente vai ter que retornar a área, que é o lado 1, vezes o lado 2. Deixa eu colocar uma vírgula aqui. O ideal é sempre que você coloque uma vírgula para sinalizar aqui, para ficar bonitinho. Lado 1 vezes lado 2. Só que aí tem um pré-requisito muito importante nesse exercício, né? Que a gente só pode retornar após 3 segundos, após demorar 3 segundos. Então, ele não é uma função síncrona normal, ele é uma função assíncrona. Então, ele vai ser uma função aqui async. E se ele é uma função async, ele também, o retorno dele não vai ser double, vai ser um future double. Então ele já até começa a dar erro. E se você clicar nessa lâmpadazinha aqui, ó, ele vai pedir, ó, retorne um future double. E ele já converte para você automaticamente. Então você tem uma função aqui do futuro que vai retornar um double e ela é assíncrona. E aí eu vou ter que pedir para ela esperar 3 segundos, então future.delayed, uma duração aí de 3 segundos. Então, ele vai esperar 3 segundos e depois é que ele vai retornar a área do retângulo, beleza? Então, a gente vai criar aqui um void main para a gente testar essa função. Então, void main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Vamos criar aqui um double para a área, que vai ser igual à área do retângulo, que recebe lado 1, a gente passa 20, e lado 2, 21. Ele vai começar a dar erro porque é do futuro, ele não é um double, né? Ele é um double do futuro. E para a gente converter um double do futuro em double normal, a gente tem que esperar o futuro chegar. Então a gente tem que colocar um await aqui. E se a gente colocou um await aqui, essa função também ela não é mais síncrona. Agora ela é assíncrona e a gente tem que transformar um main em async. Então a gente botou, ó, double área vai esperar a área do retângulo carregar. Então ela vai demorar 3 segundos e depois é que vai carregar. E aí a gente pode dar um print na área. Ele vai chegar aqui, ele vai executar, ele vai esperar 3 segundos e aí vai retornar a área. E a gente vai conseguir fazer um print aqui. Então, quando a gente salvar aqui e executar, ele executou, começou a rodar, vai demorar aí uns 3 segundos e depois que ele retorna a área, que é justamente um lado vezes o outro, 20 vezes 21 é 420, então está correto. Daí a gente tem justamente essa facilidade de conseguir trabalhar com coisas do futuro. Lembra lá da questão da internet, né? Que tipo, a internet às vezes pode demorar bastante para carregar alguma coisa. Essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho grande novamente, mas a ideia é justamente repassar para vocês todo o conhecimento que a gente tem de funções. Porque é uma das partes mais legais, a parte que dá para organizar o código e dá para tirar um pouco daquela bagunça. Porque quando começa a crescer, começa a ficar um pouco grande, a gente começa a ficar um pouco perdido. Eu espero que vocês tenham compreendido todo esse conteúdo, todo o conceito e consigam aplicar. Qualquer coisa é só chamar no suporte. Valeu, pessoal. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.